Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O Evangelho de hoje apresenta Jesus como curador. Onde quer que ele esteja, o sofrimento, a doença, o desespero e o mal são transformados e vencidos. Tudo o que é necessário é depositar toda a nossa vida nele e dizer com o centurião, como fazemos em cada missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, para entender o texto de hoje, é importante lembrar que, para os judeus da época de Jesus, um pagão ou um gentil era desprezível. Esses gentios eram chamados de cães pelos judeus e considerados excluídos da salvação de Deus. Mas se esse pagão fosse também um centurião romano, cúmplice da invasão e exploração do povo de Israel pelo Império Romano, a situação era muito pior. O Evangelho de hoje nos mostra um centurião se aproximando de Jesus e pedindo-lhe que cure seu servo. E não só isso, mas ele é apresentado como um exemplo de fé extraordinária, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Um pagão, desprezado pelos judeus, é elogiado por Jesus e apresentado como exemplo. Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E o Senhor continua: Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas. Os judeus se consideravam mestres e senhores da salvação e desprezavam os outros. Jesus deixa claro, também nesta ocasião, que a salvação pertence àqueles que se aproximam dele com humildade, àqueles que confiam plenamente no poder de Deus, àqueles que se reconhecem como pecadores e clamam ao Senhor: aumenta a nossa fé. Pare por um instante e olhe para ti mesmo. Como está a tua fé? Tu a nutres na oração e na Eucaristia? Estás se esforçando para que ela se torne uma fé verdadeiramente madura?
Em segundo lugar, vemos que Jesus, que estava em Cafarnaum, cidade natal de Pedro, entrou em sua casa e curou sua sogra, que estava acamada com febre. O Evangelho nos conta que ele tocou a mão da mulher e então a febre a deixou e ela se levantou. Mas então revela algo fundamental. A sogra de Pedro começou a servir. Quem já experimentou a salvação de Jesus, sendo tomado pela mão e levantado, sente-se compelido a servir aos outros. É este movimento cristão duplo: experimentar o amor de Deus e compartilhá-lo com os outros. Ser curado por Jesus e levar essa cura aos seus irmãos e irmãs. Ser levantado pelo Senhor e levantar aqueles que estão prostrados. Hoje, Jesus também nos levanta desse estado de prostração em que nos encontramos, por causa do pecado, da desesperança ou da mediocridade. Mas Ele quer que cada um de nós, tu, depois de experimentar a cura, sirva aos outros. Tu aceitas esse convite? Em terceiro lugar, o Evangelho nos diz: quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Gostaria de me concentrar brevemente em 3 expressões. Primeiro, quando caiu a tarde. O evangelista parece indicar que Jesus passa cada dia curando, protegendo e consolando incessantemente. Essa missão de cura preenche todo o seu dia, toda a sua existência. Segundo, curou todos os doentes. A sua saúde é para todos. Todo ser humano é chamado a encontrar cura e salvação em Jesus. E terceiro, para que cumprisse o que fora dito. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Senhor predito pelos profetas. E ele não vem como um rei poderoso e etéreo, que inspira medo ou pavor, mas como esse ser de Deus que faz o bem, consolando e confortando com suas palavras e milagres. Pergunte a ti mesmo: buscas a salvação em Jesus? Desejas ser curado por Ele? Sentes o seu amor e o seu abraço constante? Que este Evangelho te conduza, como o centurião, a ter grande fé no poder do Senhor, a confiar cada vez mais nele e a sentir-te curado como a sogra de Pedro. E que, ao ver Jesus curar todas as doenças, tu desejes profundamente compartilhar a sua missão de ser boa nova e cura para aqueles que te rodeiam. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.